Estamos de volta com o debate do segundo turno das eleições municipais 2012, ao vivo na TV Juiz de Fora, canal 12, com transmissão simultânea pela Rádio Globo AM 910. Nesse quinto bloco, candidatos e candidatas respondem a perguntas de 4 jornalistas. Candidato e candidata, respondem a pergunta de 4 jornalistas representantes de veículos de comunicação da cidade de Juiz de Fora. Por sorteio, nós vamos definir quem vai responder a pergunta exibida. Os candidatos terão 1 minuto e meio para a resposta e 1 minuto para o comentário. Vamos conhecer a primeira pergunta, que é do jornalista Jober Teles, da Rádio Globo. Olá, eu sou Jober Teles, repórter da Rádio Globo. Como sabemos, Juiz de Fora é uma cidade de porte médio e não aguenta o trânsito que está hoje de carros. Eu queria saber a sua proposta para a mobilidade urbana. Vamos conhecer agora quem inicia esse rodízio de perguntas, respondendo a pergunta do Jober. Candidato Bruno Siqueira, candidato 1 minuto e meio para a resposta. Jober, uma pergunta realmente muito importante. A mobilidade urbana, que é o ir e vir das pessoas, é fundamental para garantir a qualidade de vida do cidadão. É por isso que muita coisa tem que ser feita em Juiz de Fora. Primeiramente, investir no transporte coletivo. Já disse a importância do bilhete único, que é uma proposta que queremos implementar o mais rápido possível na nossa administração, e é fundamental que esse transporte coletivo seja melhorado a cada ano, com mais conforto nos ônibus, melhorando o tráfego dos ônibus urbanos da cidade, fazendo planejamento e implementando esse planejamento para que seja mais bem direcionado às linhas de ônibus do município. Então é fundamental que o transporte coletivo seja melhorado na nossa administração e iremos trabalhar muito para isso. Além disso, fazer com que tenhamos alternativas em relação ao transporte, por exemplo, o uso de bicicletas. É por isso que queremos fazer na Avenida Brasil, próximo a Rio Paraibuna, primeiramente uma ciclovia, para que o morador da Zona Norte possa usar a bicicleta para ir até o centro da cidade. Além dos viadutos, pontes e mergulhões, que são recursos já garantidos pelo governo federal, e é por isso que o nosso partido PMDB me garantiu que irá liberar esses recursos junto ao governo federal para que possamos melhorar também o trânsito. Mas é fundamental que possamos atuar muito com a Cetra para melhorar o trânsito de Juiz de Fora, garantindo através do transporte coletivo a melhoria do trânsito da cidade. E trabalhar para fazer o contorno ferroviário. Tempo esgotado, candidato. Candidata Margarida tem 1 minuto para o comentário. Tendo apenas 1 minuto, eu vou me deter numa questão importante, que é o outro anel, o anel rodoviário. O anel rodoviário presume que você tire de trafegar dentro do município ônibus, caminhões, carros, que só passam por dentro de Juiz de Fora como estrada. E aí, nessas condições, atravancam o trânsito na Avenida Rio Branco, na Avenida Itamar Franco, ali na Ponte Vermelha, para pegar a BR-040. Há uma obra planejada e definida pelo governo do Estado de fazer uma conexão entre o aeroporto de Guaianá até a BR-040. Essa obra é importantíssima para tirar de dentro da cidade o trânsito de veículos que não tem nada a ver com Juiz de Fora. Isso é mais uma das obras incompletas do governo do Estado que interessam a nossa cidade. Eu acho que esse é um ponto importante a ser destacado. Candidato, obrigado. Vamos conhecer agora a pergunta de Jaqueline Dias, jornalista do Diário Regional. Meu nome é Jaqueline Dias, eu sou repórter do Diário Regional. Eu queria saber de você, candidato, se você tem alguma proposta relacionada à redução do IPTU, se você tem, qual que é o percentual e como é que você pretende lidar com a perda de arrecadação da Prefeitura sem afetar os projetos que estão sendo propostos durante a campanha e também sem prejudicar as obras que já estão em andamento. E seguindo a sequência definida por sorteio no início desse bloco, quem responde a pergunta de Jaqueline é a candidata Margarida Salomão, tem 1 minuto e meio para a resposta. Jaqueline, muito obrigada por essa pergunta. Nós temos o propósito de reduzir o IPTU em Juiz de Fora, já no ano que vem. Lógico que estudos mais aprofundados levarão a que nós possamos fazer um acerto mais completo com relação ao zoneamento urbano, isenções que foram retiradas do Linhares, do bairro industrial e que eu até acho que precisam de ser restabelecidas. Mas, em termos imediatos, nós estamos propondo uma redução de 10%. A receita prevista
a arrecadação prevista do IPTU em 2012 está na ordem de quase 88 milhões de reais. Considerando a renúncia de 10%, mais o desconto de 15% que nós estamos oferecendo a quem pagar à vista, o total da renúncia vai para a ordem de 12 milhões, mais ou menos, de reais. Considerando a altíssima inadimplência que hoje fere o IPTU na nossa cidade, sabendo que cada vez que você diminui o tributo, se aumenta a base de arrecadação, a perda líquida está estimada pelos especialistas que me apoiaram em 6 milhões e meio de reais. Isso, tendo em vista o que nós podemos trazer de benefícios e de justiça, corrigindo esse aumento abusivo, é realmente muito pouco, não compromete em nada o nosso programa de governo. Obrigado, candidato. O candidato Bruno tem agora 1 minuto para tecer o seu comentário. Como eu já disse, nós iremos trabalhar para ver as distorções em relação ao IPTU. Em alguns casos, até descontos maiores do que 10%, mas em locais que realmente tem que ocorrer esse desconto. Em outros casos, em que o local aonde está aquela mansão, por exemplo, lá num bairro muito valorizado da cidade, que não tem que ter desconto, não haverá desconto. Nós iremos fazer uma política concreta em relação ao IPTU. E da onde que vai vir exatamente a possível perda de receita em relação à diminuição, em alguns casos, do IPTU, em relação à cobrança do ISS feito de forma eletrônica. Dessa forma, quem vai pagar o ISS vai pagar um ISS justo, porque desta forma as empresas e aqueles que têm que pagar vão pagar um ISS sem ter nenhuma forma de ocorrer a sonegação do imposto. E os bancos, na nossa administração, não terão redução do ISS, porque é fundamental que eles continuem pagando o ISS para garantir saúde e educação para a população. Deputado, candidato, obrigado. Vamos conhecer agora a terceira pergunta, o jornalista Ricardo Wagner, da Rádio Globo. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de saber do candidato ou da candidata qual a proposta efetiva e concreta para apoio ao esporte profissional da cidade. Ao Tupi Futebol Clube, disputa o futebol profissional, e ao voleibol da Universidade Federal de Juiz de Fora. Se eleito ou eleita, qual a proposta imediata para ajudá-los? Seguindo o rodízio, quem responde à pergunta de Ricardo Wagner é o candidato Bruno Siqueira. Você tem 1 minuto e meio. Ricardo, eu agradeço pela pergunta. É muito importante que nós possamos investir no esporte. O esporte é garantia de saúde. Nós sabemos que nos bairros da cidade nós temos muitas praças públicas. Colocar profissionais da área de esporte, educação física nos bairros da cidade, valorizando os nossos idosos, os nossos jovens, isso é fundamental para que a prática esportiva possa acontecer no nosso município. Temos que concluir as obras do ginásio poliesportivo próximo ao Estádio Jornalista Mário Heleno. E isso faremos, inclusive, com parcerias, que ele sabe conseguiremos fazer, e já estou conversando com o atual reitor para que possamos fazer isso no futuro, uma parceria com a universidade para que o time de vôlei possa jogar nesse ginásio e que a universidade possa ser parceira, inclusive, na construção do nosso ginásio poliesportivo. Além disso, é fundamental que a Secretaria de Esportes possa atuar para poder promover o esporte na cidade, inclusive com o Tupi. Não só a prefeitura vai investir no Tupi na nossa administração, mas também buscaremos empresas privadas, como a empresa MRS, que já investe no Tupi, e outras empresas que possam ser parceiras da prefeitura para que o Tupi possa jogar no Estádio Jornalista Mário Heleno. E, além disso, fazer com que o estádio possa ter condições adequadas para receber não só o Tupi, mas times de outras cidades, de outros estados, inclusive de jogos do Campeonato Brasileiro, como já ocorreu no passado. Obrigado, candidata. A candidata Margarida Salomão tem agora 1 minuto para comentar. Ricardo, voltando à questão que você perguntou, que é estímulo ao esporte profissional da nossa cidade, eu penso que uma grande alternativa é a adoção de políticas de estímulo fiscal. Mais uma vez, políticas tributárias usadas em benefício do nosso desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento esportivo. Se nós conseguimos, não só o Tupi, mas o esporte, o Tupinambás, o Olímpico, o time de vôlei da universidade, serem apoiados pela iniciativa privada, não apenas em termos filantrópicos, e vamos reconhecer que o apoio que recebe é muito pequeno, nós vamos conseguir melhorar a autoestima da cidade. Então, mais uma vez, eu quero dizer a vocês,
política tributária, no nosso caso, muito claramente, a redução linear do IPTU e do ISS contribuirão para que haja mais dinheiro no bolso, mais investimento, mais emprego, melhoria para Juiz de Fora. Obrigado, candidata. Vamos agora à quarta e última pergunta de jornalista. Pergunta da jornalista Daniele Batitucci, da TVE. Boa noite, meu nome é Daniele Batitucci e eu sou jornalista da TVE. Ainda que os índices de criminalidade violenta apontem uma cidade segura, essa não é a realidade vivida pelos moradores e eleitores de Juiz de Fora. Gostaria de saber do senhor candidato e da senhora candidata quais são as propostas na área de segurança pública em parceria com as polícias. Quem responde a pergunta de Daniele pela ordem é a candidata Margarida Salomão, 1 minuto e meio. Eu, na verdade, penso que você tem que trabalhar em duas linhas. Uma linha preventiva, uma linha de oferta de atividades, de programas de desenvolvimento social, de cultura, de esporte, para que justamente a população que está sendo mais afetada por esse surto de criminalidade, a juventude nos bairros, que essas pessoas tenham perspectiva, fiquem menos ociosas, menos abandonadas e busquem alguma coisa de bom na sua vida. Do ponto de vista, entretanto, repressivo, é necessário, e eu tenho proposto no nosso programa, criar uma Secretaria de Defesa Social em que a Guarda Municipal seja valorizada, seja estruturada apropriadamente, seja vinculada a este organismo específico, para compensar, inclusive, a diminuição do efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, uma coisa que aflige os nossos policiais e preocupa a nossa população. Eu, inclusive, faço um apelo ao deputado estadual Bruno Siqueira, que ele se interesse também por essa questão, lute junto ao governador para que haja uma expansão do efetivo da polícia em Juiz de Fora, porque se nós ficarmos de braços cruzados, nós vamos enfrentar problemas cada vez piores. Obrigado, candidata. Candidato Bruno tem 1 minuto para o comentário. A candidata não precisa fazer esse apelo, porque eu já estive com o governador, inclusive, essa semana, conversando sobre esse assunto. É fundamental que a nossa Polícia Militar, que é a melhor polícia militar do Brasil, que é a de Minas Gerais, possa ter um maior efetivo. Estive com o comandante essa semana, porque já estou trabalhando para melhorar a segurança pública de você, cidadão de Juiz de Fora. O programa Olho Vivo é um programa importante. Queremos implementar, primeiramente no centro, com câmeras de vigilância, posteriormente nos bairros como São Mateus e Benfica, e depois em outros locais da cidade, para que a prefeitura possa ser parceira da Polícia Militar, da Polícia Civil no combate à criminalidade. Além do PRONASSE, que é um programa importante do governo federal que queremos implementar em Juiz de Fora, com recursos federais. Mas é fundamental que as políticas sociais possam ser garantidas para que a prevenção à criminalidade possa ocorrer no nosso município, com os nossos jovens e adolescentes, com programas sociais para não entrarem para o mundo do crime. Obrigado, candidato. E no próximo bloco, os candidatos vão fazer as suas considerações finais. Eleições 2012, debate ao vivo, TVE e Rádio Globo. Não saia daí.